Capítulo 15. Um jogo diferente. No dia seguinte Isabel foi até o alojamento para me levar ao campo de aerobaus. Pensei comigo, que jogo é esse? Fomos até uma quadra que tinha no instituto. Era uma quadra diferente, meio oval. Parecia uma pista de corrida, mas no centro da quadra tinham 4 banquinhos com cores diferentes. E em cada canto da quadra havia uma bandeirinha de cada cor. As cores eram vermelho, azul, amarelo e verde. De repente chegou um homem perto de mim e disse: "Olá, meu nome é Marcelo, sou instrutor de volitação e técnico de aerobaus. Pelo que me falaram de você, vai ser um bom jogador. No início, a aerobaus foi criado para desenvolver a volitação, mas agora se tornou um esporte na colônia Jardim Érida, mas é uma coisa tranquila sem aquela febre competitiva dos jogos terrestres. A finalidade é sempre melhorar a qualidade moral e o espírito de equipe. Mas me conte, rapazinho, sabe volitar?" Respondi: "Só saio do chão quando eu pulo, amigo." E a reação foi a mesma. Todos riram, até a Isabel, que costuma ser séria e tímida. O professor Marcelo me pegou pela mão e disse: "Que resposta carismática, mas agora vamos conhecer seus colegas e a quadra. Hoje você vai observar, amanhã vai aprender a volitar com a Doris e quando estiver com as noções básicas de volitação vai entrar na equipe vermelha. Agora vou te mostrar os coletes que são usados e também as bolinhas que são arremessadas." O colete que ele me mostrou era áspero, mas claro, só do lado de fora, semelhante a um velcro, e as bolinhas leves e felpudas. Assim, quando é arremessada no colega, adere ao colete e não machuca ninguém. Então Marcelo continuou dizendo: "O objetivo do jogo é simples. Cada jogador ganha 12 bolinhas. Ele tem que atingir o maior número possível de integrantes das outras equipes. Integrantes da sua equipe não podem ser atingidos e você tem que cuidar para ser atingido o mínimo possível." Nem preciso dizer que a primeira vez que joguei estava crivado de bolinhas. Mal o professor terminou de falar, eu dei uma risadinha. Isabel, que estava conosco, foi chamar a professora Doris, que estava ensinando volitação às crianças da ciranda colorida. Dizem que as crianças se adaptam com facilidade a um mundo espiritual e aprendem muito mais fácil do que os adultos. Falando em volitação, me explicaram, ou melhor dizendo, a Isabel me explicou que é proibido volitar pela colônia, porque muitos não sabem volitar e na colônia ninguém humilha ninguém. Só é possível volitar nos campos de aerobaus ou nas pistas de volitação. E sempre que tem alguma proibição é a Isabel quem diz: "Não pode isso, não pode aquilo", e assim vai. Mas continuando aonde eu estava, Doris acabava de chegar, era muito simpática e me explicou: "Se quer sair do chão, não tem que impulsionar o perispírito, é preciso pensar em volitação. É a vontade que nos tira do chão e não a força." Então pensei em flutuar para cima e Doris me segurava pela mão. Levantei um pouco do chão e perguntei: "Doris, é você quem está fazendo isso?" "Não, é você", e não se distraía. Mal ela terminou de falar e cai meu primeiro tombo. Ninguém riu. Ela me levantou e disse: "Sadraque, você está indo bem. Muitos no primeiro dia nem saem do chão, só que você precisa entender que ainda é muito cedo para volitar e se distrair. Quando dominar bem a volitação, então poderá conversar, olhar para os lados e etc. Tá certo?" Respondi. Eu fiquei uns 3 dias treinando com ela. Às vezes esquecia de usar a força da vontade e impulsionava o corpo espiritual. E posso dizer que você se cansa, mas não sai do lugar. O jeito mesmo é pensar para onde quer ir. Quando adquiri noções básicas de volitação, Doris me levou até a quadra de aerobaus, explicou ao professor Marcelo que em alguns dias eu já tinha aprendido as noções básicas, flutuava de pé e planava deitado no ar, mas tinha dificuldades quando o assunto era deslocamento rápido e desvio de obstáculos. Aliás, a minha cabeça que o diga, dei uma trombada em uma árvore numa das aulas de desvio de obstáculos. Doris falou que fazia parte, que era assim mesmo e aplicou um passe em minha cabeça. Mas enfim, estávamos na quadra e o professor Marcelo me disse que jogaria a primeira partida. Eram 4 membros de cada equipe. Eu estava na equipe vermelha e a quem estava na minha equipe disse: "Sadraque, o jogo não é difícil, já sou veterana e vou te ajudar bastante." Então respondi: "Obrigado." Mas pensei:
Meu Deus, essa menina não pode me ver e já vem para o meu lado. Tomara que tenha vida própria. Infelizmente esqueci que no mundo espiritual o pensamento é palavra viva. A menina me olhou triste e disse: sinto muito, não quero incomodar, se precisar de ajuda vou estar ali na arquibancada com as meninas. Kim passou a mão no olho direito tirando uma lágrima, fiquei arrependido e fui atrás dela. Quando eu ia pedir desculpas, o professor Marcelo chegou e disse: ei garotada, vamos todos pra quadra. Entramos todos na quadra, que era cercada por uma tela bem fina para que as bolinhas não se perdessem por aí caso não acertassem a equipe adversária. Então o professor explicou que eu era novato e que precisavam ter um pouco de paciência. O rapaz chamado David falou: desculpa professor, mas eu não estou acostumado a aliviar a barra com ninguém. Além do mais, eu sou da equipe amarela e ele da vermelha. Não vou dar os nossos pontos só porque é novato. Professor Marcelo interrompeu dizendo: aqui o espírito de equipe e de solidariedade é o que mais soma pontos, David. Sabe, não fiquei chateado, eu merecia ser um pouquinho desprezado. A Kim só estava tentando me ajudar e eu não precisava ser grosso com ela. Enfim, antes de começar o jogo o professor explicou que ninguém poderia pousar, a regra era se manter voltando o jogo inteiro. As cadeiras que estavam no meio da quadra eram uma de cada cor e só um membro de cada equipe poderia descansar, os outros tinham que se manter flutuando. Essa é uma maneira de ver se os mais fortes dão preferência aos novatos e aos mais fracos. Essa atitude solidária conta 100 pontos. Então começamos. Todo mundo voava rápido e se desviavam das bolinhas. Quando terminamos o jogo, eu tinha tanta bolinha cravada que parecia um arco-íris. Meu colete vermelho estava com bolinhas de todas as cores, amarela, verde e azul. Só não tinha bolinhas vermelhas porque a regra não permitia, senão, eu era muito ruim nesse jogo, mas foi divertido. Afinal de contas eu não ficava entediado e com o tempo fui melhorando. Toda tarde eu ia jogar aerobaus, hoje posso dizer que quase não sou atingido. E tem dias que nossa equipe dá um banho de bolinhas nos outros integrantes. Graças a esse jogo comecei a ganhar um benefício que funciona assim. A equipe vencedora tem direito a um passeio em outra colônia e como nossa equipe foi a vencedora da semana, tivemos o direito de visitar uma colônia na Espanha, chamada Arbal de la Vida. Capítulo 16. Duas promessas para a Terra. Depois de retornarmos da excursão que durou uns 3 dias, Crisânia me levou no lago da colônia Jardim Érida e me disse: aqui no lago existe uma fruta que ainda não conhece. Essa fruta um dia será uma promessa de cura para a AIDS no planeta Terra, mas essa planta evoluirá na Terra num futuro ainda mais distante, quando a AIDS deixar de ser um problema moral. Então Deus dará esse presente aos homens. Ela me deu um macacão que era semelhante a um plástico e disse: se quer conhecer a planta mais de perto temos que entrar na água. Esse macacão vai te manter sequinho porque a água da terra pode não te molhar mais. Em compensação essa aqui. Coloquei a roupa que ela tinha me dado e entramos no lago. A planta era muito parecida com uma vitória régia, mas no lugar daquela flor bonita que fica no centro da planta, existe um cacho de frutas bem vermelhas cor de sangue, são redondinhas, parecem jabuticabas e por dentro são bem brancas como leite. Conversei com algumas coletoras que estavam no lago. Elas estavam colhendo as frutas para levar a uma processadora da colônia onde produzem suco fornecido para o Hospital Rosa Lilás. Então lembrei que tomei esse suco no hospital, é muito parecido com gosto de guaraná e maçã ao mesmo tempo. Crisânia pegou em minha mão e disse: vamos sair do lago agora, existe uma outra fruta desconhecida que um dia será um presente para os homens. Então me levou a uma árvore e me mostrou uma fruta aproximadamente do tamanho de uma maçã, só que tinha a forma de uma moranga e era amarela feito joá, tinha a consistência de um tomate e tinha um gosto que não dá para comparar com as frutas da terra. É um gosto desconhecido e não posso explicar, mas é muito bom. Então Crisânia explicou: quando a Terra sofrer as mudanças necessárias, tanto climáticas quanto morais, então essa fruta também será dada aos homens como cura para o câncer, por enquanto tudo que Deus permite é uma inteligência razoável para produzirem medicamentos. Essas frutas têm nome? Perguntei. Então Crisânia respondeu:
Sim, querido, a fruta vermelhinha da planta aquática chama-se narguida aqui na colônia e a fruta amarela da árvore chama-se andreja, mas provavelmente na terra terá outros nomes, mas o que importa são os benefícios. Tenho uma notícia para você: no período da tarde você já está ocupado com aerobaus, mas no período da manhã a diretora Bey designou que vai trabalhar como coletor de narguida. Meio contrariado respondi: vou ficar o dia todo ocupado desse jeito. Ela nem ficou contrariada e com paciência respondeu: querido Sadraque, já ouviu falar que mente desocupada é a oficina do mal? Além do mais, você é bem travesso e tempo livre demais não te fará bem. Você passa o tempo todo pensando e não queremos que pense nas tristezas do passado. É uma maneira de te manter livre de uma possível crise até que possa falar do suicídio e de outros erros, sem que as lembranças te façam mal. Além do mais, os coletores se divertem, de vez em quando fazem sua guerrinha de água e pode comer quantas frutas tiver vontade. É um trabalho agradável, não acha? Eu fiquei em silêncio. Na terra passava a maior parte do tempo na frente do computador, jogando e batendo papo na internet. Não ajudava minha mãe a lavar a louça porque tinha nojo dos restos de comida. Agora vou passar a manhã dentro de um lago encharcado. Crisânia leu meus pensamentos. Pensa num lugarzinho que nem pra pensar sem ter alguém bisbilhotando é possível. Mas enfim, ela respondeu: o macacão que está usando é um presente e é impermeável, não vai colher as frutas em péssimas condições, mas que você vai trabalhar, isso vai. Então indignado perguntei: não gosto que mandem em mim e se eu não trabalhar, o que acontece? Ela me respondeu apenas com uma palavra e eu entendi. Ela olhou para mim e disse: reencarna. Eu não tinha mais argumentos, não gostava da minha existência terrestre, sei que um dia terei que voltar, fazer o quê? Mas agora por enquanto eu quero ficar aqui, agora que acabei de sair daquele lugar horrível, mas eu queria a liberdade, tinha a ideia de que na colônia eu fazia o que eu quisesse, queria mexer no computador que me deram de presente e estava lá no meu quarto, estava curioso para ver como funcionava, será que tinha jogos? Internet? Ou será que não é nada disso? Estava cheio de perguntas enquanto aquela máquina estava lá no quarto me esperando. Eu tinha que ficar no lago colhendo frutinhas. Crisânia leu meus pensamentos, mas não disse nada, só que agora eu estava enxergando e pude ver um sorrisinho disfarçado. Acho que a vontade dela era dar uma gargalhada daquelas, mas como me respeitava ficou só na vontade mesmo. Nós saímos daquele campo e fomos até uma sala onde tinham alguns cabides e Crisânia disse: pendure seu macacão em um desses cabides, ninguém vai pegar o macacão enganado, ele tem o seu nome e uma numeração, aqui todos respeitam o espaço dos demais, isso é uma das regras básicas da colônia. Tirei o macacão e pendurei, e para minha surpresa eu estava bem sequinho, então ela disse: viu como é impermeável? E ela continuou: a Sadraque tem mais uma coisa, precisamos desenvolver seu lado afetivo, então vai dedicar 1 hora de cada dia brincando com as crianças da ciranda colorida, são todas vítimas da guerra, então terá de ter paciência e ser amável, vai começar essa tarefa amanhã a 1 hora da tarde. Dei uma bufada e pensei: meu, crianças, que saco. Crisânia dessa vez não se segurou, deu uma risada estridente até Isabel estranhou, ela não tinha esse costume e disse: menino, não tem como ficar entediado cuidando de você, mas infelizmente tenho que deixar você, pois tenho cargo no ministério e preciso trabalhar. Eu amo meu trabalho, mas ficar com você é divertido, você é alegre mesmo que faça o possível para parecer aborrecido. Gostei do elogio da Crisânia, fui para o meu alojamento, fechei a porta do meu quarto e sentei em frente à mesinha e disse: agora sim, vou descobrir como funciona essa máquina. Eu ia apertar o botão para ligar o computador, quando ouvi batidas na porta. Tem alguém aí? Era a voz da Kimberly. Sinceramente a minha vontade era ficar bem quietinho para que ela fosse embora, mas eu já tinha sido grosso com ela outro dia na quadra de aerobaus, então o jeito foi responder: entra, Kim, o que você quer? Ela ficou feliz, mas sinceramente eu achava ela meio sonsa, eu já tinha dito para ela entrar e ela veio com uma perguntinha besta. Posso mesmo?
Ah, faça-me o favor, eu já tinha deixado ela entrar, afinal de contas bateu na porta mesmo. Como vi que ela ficava plantada na porta, disse: Entra, Kimberly, já que você chegou, me diga, o que você quer? Então ela falou: Sabe, Sadraque, eu trabalhei bastante e tenho uma boa quantia de bônus hora. É coisa de celular? Interrompi perguntando. Kimberly deu uma risadinha e explicou: Não é nada disso. Quando trabalhamos na colônia, ganhamos uma espécie de incentivo. Tenho esse cartão e quando trabalho recebo 1 ponto por hora, e se o trabalho for feito com dedicação e amor e estiver perfeito, ganho 3 pontos hora. É que as pessoas da Terra estão acostumadas com remuneração, então as colônias adotaram o sistema bônus hora para incentivar o trabalho e a dedicação, mas como eu estava dizendo, vim para te convidar para ir comigo à Praça das Luzes hoje à noite. É uma praça linda onde os cidadãos da colônia podem se entreter. Hoje vai ter uma peça musical a respeito da história de Jesus e também vão contar a história de Chico Xavier, um discípulo do bem. E hoje à noite Crisânia vai dar um mimo para quem assistir ao musical. É um cisne de cristal bem bonito. Ela me convidou com tanto entusiasmo, estava querendo mesmo que eu fosse, então eu disse: Tudo bem, Kimberly, eu vou com você, você passa aqui para me levar. Sabe o que é? Não conheço nada na colônia. Então ela respondeu: Não se preocupa, sei que é novo aqui, passo para te pegar às 7h30, o musical começa às 8. Sarah, Rebecca e Samantha também vão com a gente. Então ela saiu. Enquanto isso pensei: cisne de cristal? O que eu vou fazer com isso? Eu já tenho 24 maçãs de cristal, tá certo, são bonitas, mas são 24, e a minha estante já está lotada, já decorei todas as letras, algarismos, sinais matemáticos, cores e blá blá blá. Então deitei na minha cama e cochilei um pouco.